Continua em busca do torcedor mais fanático da Caldense. E hoje o meu convidado é Eduardo Barbosa, do Esporte em Debate da TV Plan. E aí, Edu, tá preparado para o nosso quiz? Preparado a gente nunca tá, né? Mas vamos embora. Vamos lá, como você já sabe, a gente tem 3 categorias de perguntas e depois a pergunta bônus. Seriam as fáceis, as médias e as difíceis, e depois a muito difícil que não tem alternativa. Vamos lá, na categoria fácil, cada acerto vale 1 ponto. Contra qual adversário Cristiano deu cambalhota pela primeira vez no Campeonato Mineiro de 2015? Atlético, Tupi, Mamoré ou Guarani? Mamoré. Mamoré? Mamoré. Sem dúvida? Sem dúvida. Sua resposta está aí. Exata! Pô, não dava pra errar, né? 6-1, 2 gols do Cristiano. Já encantou marcado. A torcida logo de cara. Começou com o pé direito. Vamos lá, segunda pergunta. Qual o verdadeiro nome do Ninho dos Periquitos? CT Geraldo Martins Costa, CT Cristiano Osório, CT Ronaldo Junqueira ou CT Venceslau Braz? CT Geraldo Martins Costa? É isso que é a opção, né? Você tem certeza? Repete, por favor, as opções. Geraldo Martins Costa, Cristiano Osório, Ronaldo Junqueira ou Venceslau Braz? Pô, Geraldo Martins Costa, CT... Pô, hein? CT Ninho dos... Não, Qual é o nome verdadeiro do CT Ninho dos Periquitos? Geraldo Martins Costa, Cristiano Osório, Ronaldo Junqueira ou Venceslau Braz? Vou chutar Cristiano Osório. Cristiano Osório? Cristiano Osório, cara. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Tem a ajuda dos universitários aí ou não? Não tem. Vai, você não pode pedir ajuda. Eu tô entre Geraldo Martins Costa e Você é de casa, já sabe qual que é a resposta? Pô, eu vou ficar no Geraldo Martins Costa. Geraldo Martins Costa? Vou ficar na primeira opção. Posso perguntar? Pode. Sua resposta está aí. Exata! Você perguntou isso, se eu tinha certeza. Eu falei, pô, não tenho certeza. Então, você quase mudou pra resposta errada. Não, vamos lá. Tô bem, 100% de aproveitamento. Se quiser acabar agora, tá tudo certo. Ó, Alessandro, botou pressão, você acertou 3 com 2 que eu te ajudei, ó. Aí, ó, viu? Tamo bem. Terceira pergunta. Quem compôs o hino da Caldense? Carlos Sangiorgi, José Rafael dos Santos Neto, Fosco Pardini ou Ruth Fraga Carino Pinheiro? José Rafael? Você tá perguntando ou você tá afirmando? Não sei. José Rafael... tem como falar as opções de novo? Letra A, Carlos Sangiorgi. Uhum. Letra B, José Rafael dos Santos Neto. Letra C, Fosco Pardini. Letra D, Ruth Fraga. Cara, eu vou de Fosco Pardini. Fosco Pardini? Vou de Fosco Pardini. A sua resposta está errada. Você quase acertou. Foi José Rafael dos Santos Neto. Em 1973, ele apresentou à diretoria da Caldense a sua composição chamada Verdão, que foi aprovado por unanimidade e se tornou, desde então, o hino oficial da Caldense. Ô Edu, antes da gente ir para nossa categoria de perguntas médias, eu gostaria de saber um pouquinho de você, como começou sua paixão pela Caldense e as principais lembranças que você tem, como a partida inesquecível, o gol inesquecível. A minha paixão pela Caldense começou pela paixão pelo futebol, né? E, consequentemente, aqui na cidade, abracei o time da cidade e acabei acompanhando a Caldense. O que me marcou muito na Caldense foi a primeira partida que eu fui. A primeira partida que eu fui foi em 2004, quando a Caldense enfrentou o Cruzeiro. Aquele time do Cruzeiro que tinha o Cris, que depois foi pra seleção, tinha o Alex, Vanderlei Luxemburgo, Rivaldo, e foi a primeira vez que eu fui no estádio, na época. Tinha o Felipe Melo também, que tava Felipe Melo também, e minha família nunca foi muito envolvida no esporte, no futebol, e eu acabei indo nesse jogo, tinha 12 anos, e eu fui com um amigo, o pai do amigo meu levou a gente, e esse jogo ficou marcado pra mim. A Caldense venceu por 1-0 a partida, emocionante, tinha mais de 7 mil pessoas no estádio. O jogo de 2004, o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão brasileiro, então era um time... Campeão da Tríplice Coroa, né? Exatamente, era um time de estrelas do Cruzeiro, e depois acabou sendo campeão mineiro nesse ano, com melhor ataque, melhor defesa, e a Caldense conseguiu esse feito de vencer essa partida, então esse jogo especial me marcou demais, e aí começou minha paixão pela Caldense. Depois que eu comecei com mais frequência, em 2008, eu comecei a acompanhar mais os jogos da Caldense no estádio, e tô aí até hoje, não parei mais. Legal, vamos partir agora para nossa categoria média. Cada acerto vale 2 pontos, até agora você acertou 2 questões e fez 2 pontos. Quantos gols a Caldense marcou no Vulcão na história do clássico? 5,
7, 9 ou 10? 5, 7, 9 ou 10. Eu vou chutar 9. 9? Eu não lembro os placares, cara. Eu não lembro, mas eu vou chutar 9. Tem noção de quantos jogos foram, não? Cara, foram 4 jogos, né? 4. Foram 4 jogos. Você acha que foram 9 gols? Eu acho que foram 9 gols. 9 ou 10, cara. 9 ou 10, 9 ou 10. 9 ou 10. Eu vou ficar no 9. 9? 9. Não quer mudar? Cara... Sim, eu acho que você chutou primeiro, as outras todas você tava falando a resposta certa logo de cara, de repente você ameaçava de mudar e ia pra errado, não sei. Cara, 9 ou 10, eu vou ficar no 9, Então vou perguntar então. 9 ou 10. Foram 4 jogos. Vai, vou passar pro 10, vou ficar com 10. Vai passar pro 10? Número redondo, vai, vamos ver o que dá. A sua resposta está aí... Exata! Eu fiquei entre 9 e 10, cara. Eu tô te ajudando demais, pô. Eu não lembro os resultados. Obrigado. Mais 2 pontinhos. Só pra passar o Alessandro. Vamos lá. 5ª pergunta, categoria média. Quem é o único jogador da Caldense a ser artilheiro de uma edição do Campeonato Mineiro da primeira divisão? Em toda a história do Campeonato Mineiro, qual foi o único jogador da Caldense que foi artilheiro do Campeonato Mineiro? Mirandinha, Gustavinho, Carioca ou Cafuringa? Cara, em 2002 eu não lembro quem foi artilheiro em 2002, quando a Caldense ganhou. Mas pode ser que não seja em 2002 também. Pode ser, Gustavinho. Eu vou chutar Mirandinha. Mirandinha? Pegar que não é da minha época não, mas vamos ver. Rapaz, foi o Gustavinho em 2002. Foi o Gustavinho em 2002? Você me ajudou e depois você me complicou. Ele fez 9 gols e foi artilheiro do campeonato. Foi o único jogador da história da Caldense que conseguiu ganhar artilharia de um campeonato mineiro. Bacana. Vamos lá, última pergunta da categoria média. Em que ano a Caldense participou pela primeira vez da primeira divisão, na época chamada de Divisão Especial do Campeonato Mineiro? Letra A, 1970, B, 71, C, 72 ou D, 73? 70. 70? Cravado. Sem dúvida. Ah, com dúvida, nem pensou mas, com dúvida, mais 70. Vou chutar 1970. Em verdade, eu vos digo que foi em 1972. 72? Ela foi promovida para a divisão especial e teve a oportunidade de disputar a primeira divisão no Mineiro. Mas teve bom. Agora, antes da gente ir para nossa categoria difícil, já tem a pergunta tradicional aqui, que é: o que a Caldense significa para você, Edu? Pô, Caldense significa paixão, né? Eu que sou apaixonado por esportes, poder acompanhar o time do meu coração de perto aqui, poder estar aí no estádio, acompanhar de perto os bastidores, treinamento. Então, Caldense é tudo. Caldense desde quando eu comecei a acompanhar, é uma paixão inexplicável aí, que já fiz cada loucura, já viajei para vários lugares atrás da Caldense e acho que eu vou levar isso para minha vida toda, passar para os meus filhos e para todas as minhas gerações. Legal. Agora vamos para nossa categoria difícil. Cada acerto vale 3 pontos. Até agora você acertou 2 fáceis e 1 média, é isso? Tá bom, Olha lá. Qual time foi responsável por quebrar a série de invencibilidade de 57 partidas da Caldense no início da década de 60? Circulista, Comercial, Sociedade Esportiva Machadense ou Esporte Clube Bahia? Caramba, hein? Eu não sei, cara. Eu vou no chute. Não faço nem ideia. Eu vou... quais são as opções? Circulista, Comercial de Araras, Sociedade Esportiva Machadense ou Esporte Clube Bahia? Vou chutar Esporte Clube Bahia. Bahia? Rapaz, Bahia. Contra o Bahia foi o último jogo de vencibilidade da Caldense, que ficou 1-1. E foi exatamente a partida 57. Na partida 58, a Caldense perdeu por 1-0 pro Circulista de Araras. Circulista, cara. E foi um gol nos acréscimos, que aqui em Poços de Caldas o pessoal criticou demais esse jogo. Ficou muito triste, que era um time desconhecido na época. E a Caldense, infelizmente, perdeu. Se continuar a invencibilidade com o Bahia, depois de perder, eu ficaria também. Vamos lá, 8ª pergunta. Com qual time o Futebol Clube Caldense se fundiu para se tornar a Associação Atlética Caldense nos anos 20? Internacional Futebol Clube, Gambrinos Futebol Clube, Atlético Futebol Clube ou Associação Atleticana de Futebol? Gambrinos. Gambrinos? Mas por que tanta convicção?
Porque eu já li isso em algum lugar, se eu não me engano. Mas você não acha Gambrinos um nome muito estranho, não? Eu acho. Mas você, mesmo assim, você prefere dar essa resposta? Eu prefiro. Eu tenho uma vaga lembrança que eu li isso em algum lugar. Eduardo Barbosa, a sua resposta está aí? Exata! Aí, moleque! Mais 3 pontinhos pra quanto? Ó, suado. Vamos lá, última pergunta da categoria difícil. Em um dos jogos do Campeonato Mineiro de 2002, Zezito estava suspenso e não poderia ficar no banco de reservas. Por isso, ele assistiu o jogo em um lugar inusitado. Em qual lugar ele ficou? Na varanda de uma casa nos arredores do Ronaldão? Em um andaime? Em uma caixa d'água, aquela caixa d'água que fica dentro do estádio? Ou em cima da ambulância que fica atrás do gol? Caramba, hein? Essa eu não sei. Foi até muito polêmico na época aí, a imprensa criticou que não precisava ter feito isso, não sei o quê. Pô, em cima da ambulância? Possível que assistiu o jogo em cima da ambulância. É um lugar inusitado. Ué, em cima da ambulância então, Em cima da ambulância? Que é o lugar mais inusitado você assistir em cima da ambulância. Ô Zezito, o cara tá falando que você ficou em cima da ambulância, será que você ia fazer um negócio desse, pô? Pô, lugar inusitado, pô. Eu vou perguntar então. Em cima da ambulância, em verdade, eu vos digo que ele montou um andaime atrás do gol. Aqueles andaimes de construção de pedreiro, colocou atrás do gol ali, do gol do estádio, do ginásio Arthur de Mendonça Chaves, colocou lá, ficou lá em cima, lá ventando, negócio balançando, ele gesticulando, dando instrução pro time. Tem base. Podia ter ficado na arquibancada. Não, tinha tanto lugar pra ficar, cara. O cara tinha que montar um andaime. Então, antes da gente ir para nossa pergunta muito difícil, que não vai ter alternativas, eu gostaria de saber de você, você tem alguma história engraçada ao longo desses anos todos que você acompanha a Caldense, que aconteceu durante uma viagem, durante uma partida? Tem alguma coisa que você lembra que você poderia contar aqui pra gente? Cara, foram vários momentos. Eu comecei a acompanhar a Caldense de ir mais ao estádio, né? Foi assim que a Caldense caiu. Em 2008, a Caldense, assim que foi rebaixada, eu comecei a acompanhar, peguei a época um pouco ruim da Caldense aí, e eu passei por várias situações. Na época eu fazia parte da torcida organizada também, da camisa 12, e eu ia sempre ao estádio, viajava com a turma, passei por jogos perrengues aqui, com jogos com muita chuva em quarta-feira, pouca gente no estádio, mas algumas viagens me marcaram bastante. A gente já fui em viagem de Formiga, em Juiz de Fora. Juiz de Fora foi bacana, que a gente fechou uma van pra ir com a turma e a gente saiu daqui cedo, chegamos lá e a Caldense perdeu por 5-0 essa partida. Nossa. Foi doído. E eu lembro que na ocasião o veinho, o torcedor ilustre da Caldense, na hora de amarrar a faixa lá, ele tomou uma pesada na cara, cortou o supercílio dele e o pessoal foi atender ele lá, queria levar ele pro hospital e ele não queria de jeito nenhum, ele queria ficar lá pra assistir um jogo, não queria ficar lá em Juiz de Fora de jeito nenhum, não queria perder a partida. E o velhinho ainda teve que assinar um termo lá de responsabilidade. Nossa. Né? A turma ainda falou assim, ó, deixa ele aí, porque a gente já conhece, já sabe como é que é. Aí ele ficou o jogo inteiro com um esparadrapo na cara lá, que tinha cortado, o supercílio tava sangrando. Mas o velhinho me proporcionou vários momentos de alegria também, né? Que a gente sempre viajava junto. E esse daí foi uma história que me marcou bastante, essa viagem em si, que foi canseira, bater daqui em Juiz de Fora e bate e volta, e voltar com um placar forte desse jeito, né? Perder por 5-0 e passar por essas situações. Mas foram épocas boas que eu vivi quando eu participava da torcida organizada e foi só aumentando o amor cada vez mais pela Caldense. Muito bom ter esses momentos de descontração, independente do resultado, essa convivência entre as pessoas. A convivência entre as pessoas, as amizades que você faz, o pessoal que você conhece, né? Até o próprio pessoal que hoje faz parte da Lama Verde, a gente chegou a viajar junto também, pessoal muito figura, toda viagem que tinha voltava com história pra contar, então foram épocas boas. Hoje eu já não faço isso mais de viajar, igual eu viajava antes, mas ficou guardado na memória. Muito legal. Então, Du, a gente vai para a nossa pergunta muito difícil, ela vale 7 pontos. Você tem várias tentativas para acertar, porém cada erro vai diminuindo o valor dela em um ponto. Vamos lá. Em 2013, volante Maxwell, completou 100 jogos com a camisa da veterana. Contra qual equipe ele atingiu essa marca? Nossa, hein? Eu tava no estádio esse jogo. Eu tava no estádio, mas eu não lembro qual equipe. Que coisa, em 2013. E eu vou dando dica, cada vez que você errar, eu vou dando uma dica. Vamos lá, vou chutar o Tupi de cara. Errado. Primeira dica, é uma equipe tradicional do futebol mineiro.
Tupi era uma equipe tradicional. É que a primeira dica já não é tão específica. Né? Vou chutar Uberlândia, então. Errado. Em 2016, essa equipe irá disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vai disputar o módulo 2. O Boa vai disputar o módulo 2. Foi o Boa, talvez. Errado. Esta equipe possui cores vermelhas. O Boa possui cores vermelhas. É o módulo... No Ipatinga? Foi o Ipatinga? Errado. Você tentou por 7 pontos, não conseguiu. Por 6 pontos, não conseguiu. Por 5, não conseguiu. Por 4, não conseguiu. Valendo 3 pontos. Nossa. Esta equipe foi dirigida por Jean Rodrigues em 2015. Jean Rodrigues, cor vermelha do Guarani. Guarani. Aê, acertou finalmente. A última. Jean Rodrigues, hein? Quem diria que você ia me salvar? 5, 4. Você acertou valendo 3 pontos, foi isso? 3 pontos. Então vamos calcular aqui agora qual é a porcentagem de fanatismo de Eduardo Barbosa. Você acertou 2 perguntas da categoria fácil e fez 2 pontos com elas. Acertou uma pergunta da categoria difícil, da categoria média, fez mais 2 pontos, 4 pontos. Acertou uma da categoria difícil, fez mais 3 pontos, foi para 7. E acertou a última pergunta fazendo 3 pontos. Então você fez 10 pontos. Então, para nossa média, aqui tem a formulazinha que é 5 vezes o número de questões acertadas. Você acertou 5, então certo. 25 pontos. Mais 2 vezes a pontuação obtida. 20 pontos. Você teve 10 vezes 2, 20. Com 25, você é 45% fanático pela veterana. Que beleza, hein? Eu fiquei surpreso. Eu achei que eu ia pior. Eu podia acompanhar o primeiro quiz lá e falei, nossa, acho que eu vou mal, hein? Esteve bom, é bacana. Mas eu vou tentar adaptar um pouco as perguntas de acordo com o participante para tentar dar uma ajudada, porque não adianta apenas perguntar para você pergunta de 1960, as coisas mais específicas. Não assim, acompanhei. Você não vai saber. Eu nasci em 92, então ficou bem equilibrado, ficou bacana. Mas acabei aprendendo também algumas coisas. Legal. Sempre legal. Bom, Du, estamos chegando ao final do nosso quadro aqui. Gostaria que você fizesse suas considerações finais aí para os torcedores da veterana. Falar pro pessoal continuar acompanhando o canal da Lama Verde, né? Eu que venho sempre acompanhando desde quando o Renan começou esse trabalho bacana aí. Eu venho aprendendo muito a cada entrevista, a cada essa brincadeira do Kiss também, que eu pude acompanhar a entrevista com o Kiss com o Alessandro também, acabei descobrindo coisas que eu não imaginava. Então, assim, essa geração mais nova aí, essa nova geração de torcedores da Caldense, é bacana estar acompanhando isso para estar conhecendo um pouco mais a história da Caldense também, né? Os ídolos que passaram por aqui, as histórias marcantes, a gente que não pôde viver essa época aí, é interessante você estar acompanhando e conhecer um pouco mais a história da Caldense. Mas tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, e que precisar de mim aí pra gente estar participando e brincando, a gente tá junto aí. Tranquilo, eu que agradeço pela participação, obrigadão pela presença. Obrigado você. Quando tiver mais uma oportunidade, a gente vai estar junto aí. Firme e forte. É isso aí, galera. O Kiss da Lama deu nisso. Um abração pra vocês e até a próxima. Fui!